Então, começando aqui, já eu leio um pouquinho mais os comentários. Eu quero iniciar aqui essa live que é: vamos pedir desculpas para Checo Pérez ou não? Você já deve imaginar o assunto principal, então nós vamos aqui buscar uns comparativos, entender o que está acontecendo com esse segundo carro da Red Bull e por que desde a saída do Pérez, na verdade, desde a saída do Ricardo, né, da Red Bull, ninguém conseguiu andar minimamente próximo do Max Verstappen. Então é o seguinte, eu quero começar com uma pequena enquete aí com vocês, a produção vai colocar para vocês na enquete aí, do seguinte: quem vocês acham que foi o melhor nome até agora ao lado do Verstappen nesses últimos anos? Albon, Gasly, Pérez ou Tsunoda? Eu não vou colocar o Lawson aqui, porque o Lawson tá tomando vareio até na AlphaTauri lá e parece que ele não tá se encaixando. Mas dentre esses nomes, quais pilotos, quem é o piloto que você está achando melhor? Eu vou colocar na tela agora aqui para vocês, enquanto a produção está olhando, colocando para vocês a enquete, esse dado aí, ó. Você está vendo na sua tela, esse dado é do ano passado, ainda não tinha terminado a temporada, a gente já estava do meio para o final da temporada quando saiu esse dado, tá? Foi o dado mais assim preciso que eu consegui achar de tempo de gap em si, a gente vai passar por outros dados também aqui, que é o seguinte: você vê que em 2016 o Ricardo era mais rápido que o Verstappen. Você vê que por muito pouco, coisa de meio décimo. Em 2017 o Ricardo já ficou para trás, mas também pouca coisa, isso média de quali, tá? E também, geralmente, nesses dados você está desconsiderando, por exemplo, chuva, beleza? Só para deixar claro. Pierre Gasly, o Daniel Ricciardo em 2018 já ficou um décimo atrás, então você vê que Ricardo estava sempre ali junto, do Verstappen e Ricardo juntos. Tudo bem que o Verstappen ainda estava num processo de evolução ali, ainda era um piloto que estava iniciando. Em 2019 entrou o Pierre Gasly. Você vê que a média era de meio segundo, quase indo para os 6 décimos. Já foi um baque para a Red Bull. Ainda em 2019 você tem a troca Gasly e Albon. O Albon fica 6 décimos em média do Max Verstappen. Em 2020 essa média se mantém na casa dos 6 décimos. Sérgio Pérez então chega em 2021, era um piloto que estava livre no mercado, vinha de vitória, vinha de boas exibições. E aí o Sérgio Pérez fica meio segundo, ou seja, um upgrade em relação ao Albon, mas ainda assim não é aquilo que a Red Bull esperava. Vem um novo regulamento, o Pérez mais adaptado à equipe, a diferença diminui para 3 décimos, quase 4. Já é um alento, já é um, nossa, né, que bom para a Red Bull. 2023 a diferença aumenta de novo para 5 décimos e 2024 você vê que a diferença sobe para 6 décimos. Então, o recorte aqui é o quê? Ninguém andou próximo como o Ricardo andava. Ninguém conseguiu extrair desse carro da Red Bull, a gente falando aqui especialmente de ritmo de qualifying, não conseguindo extrair, ter confiança na volta lançada com esse carro da Red Bull. Enquanto alguns outros pilotos são especulados que não necessariamente vão conseguir entregar performance. Faltou o Ricardo, mas aí, Odinite, o Ricardo não está na enquete porque a gente está falando justamente depois do Ricardo. Porque o Ricardo, os números já mostram, seja aqui no qualifying, no comparativo de corrida, seja na pontuação, o Ricardo estava sempre ali junto do Verstappen. Então aqui não é querer saber se vocês preferem o Ricardo, porque todo mundo vai preferir o Ricardo nesse cenário. É qual desses pilotos aqui, depois do Ricardo, Gasly, Albon e Pérez, e o Tsunoda agora mais recentemente, qual desses você prefere e acha que seria o parceiro ideal para o Max Verstappen? Tá? Acho sacanagem que fizeram com o Albon. Isso aí a gente pode entrar daqui a pouco também, tá, Vitor? A gente pode entrar nesse mérito também. Então, nesse caso aqui, tendo esses dados como base, a gente já percebe o seguinte: o Verstappen está sempre muito à frente dos seus companheiros e tem um outro dado muito interessante que eu acho que eu vou ter que compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês, que na verdade é um dado que chega a ser, como eu posso dizer, chega a ser brutal, tá? Chega a ser brutal. Eu vou compartilhar aqui a tela para poder mostrar, porque realmente é um dado que eu não tinha essa ideia até então. Eu não tinha essa ideia. E vai aparecer na tela aí para vocês, ó. Deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo aí a tela, né? Beleza. Então aqui é o seguinte:
A gente vai entrar nesse mérito também, ô Dantas. Aqui no Formula One Points, nós temos uma coisa bem curiosa. Uma pontuação que foi feita baseado no confronto direto entre companheiros de equipe. E aqui você está levando em consideração uma série de fatores. Nessa pontuação, aqui ó, só para vocês verem ó, a pontuação, você tem a média de pontos contra o companheiro de equipe, mas aí ele está levando em consideração um sistema de pontos um pouco mais uniforme para todo mundo, né? Porque nós temos um sistema diferenciado. Total de batalhas com companheiros de equipes, total de companheiros, repare que o Juan Manuel Fangio teve 47 companheiros de equipe, o Jim Clark teve 60, mas era uma época em que tinha uma rotatividade muito grande. Né? Pontos que você tem aqui contra pontos já no somatório total do comparativo que você tem aqui. Então é o seguinte, Juan Manuel Fangio seria o cara mais perigoso para o companheiro de equipe, porque ele é o cara que bateu todo mundo. Você vê aqui que ele teve 192 batalhas e em 51 GPs ele tem uma pontuação altíssima porque ele venceu os seus companheiros grande parte, tá? Ele venceu em grande parte seus companheiros. O Jim Clark vem em segundo, o Ascari em terceiro, você vê que são só pilotos antigos, e o primeiro da era moderna é o Max Verstappen. O Max Verstappen aqui está sendo colocado como o companheiro de equipe mais animal que você poderia ter na Fórmula 1 moderna. Porque quando ele vence o companheiro, ele vence por muito. E desde 2019, ninguém consegue bater o Verstappen. Na verdade, desde 2018, né? Desde 2017, ali 18, que é quando o Ricardo ainda estava lá e perdia por um pouco. Ninguém consegue bater o Verstappen no comparativo direto. Da era moderna, você vai ver que o outro piloto que aparece aqui é o Fernando Alonso. E aí, quando você vem mais para trás aqui, nesse top, aqui eu acredito que esteja uns 25, você não tem o Hamilton, por exemplo, nessa brincadeira aparecendo aqui. Né? Você não tem, por exemplo, Lewis Hamilton. Então, numa lista extensa, o que aparece, se eu botar top 50, você vai ter o Verstappen, o Alonso. A gente tem que passar para a próxima página aqui para achar outros pilotos modernos. Ó, o Lewis Hamilton vai estar em 35º, depois Lando Norris em 42º, Hadjar em 44º, é claro que aqui, por o Hadjar ser um piloto novo e estar ganhando amplamente, a estatística dele acaba sendo muito desproporcional, Charles Leclerc em 46º, e dentre os 60 primeiros são esses os pilotos da era moderna. Né? Os pilotos que estão aí, da era moderna não, porque o Vettel é da era moderna, por exemplo, mas dos pilotos que estão no grid hoje. Tá? Os pilotos que estão no grid hoje. Então esse dado, ele é muito curioso. Ele é muito curioso, com o Verstappen aparecendo aqui. E aí se a gente volta para aquele dado anterior, você vê que simplesmente, desde 2017, ninguém bate o Verstappen. Então já sabemos que o Verstappen é problema para o companheiro de equipe. O Verstappen é um cara diferenciado que você não vai querer ter como seu companheiro de equipe. Pedir para a produção me colocar maior aí, por favor, na tela. Você não vai querer ter pode deixar do lado, isso. Você não vai querer ter o Verstappen como companheiro. Né? Realmente é muito complicado. E aí você pergunta, tá, a diferença para o Pérez é essa, a última diferença que nós tivemos. 6 décimos, mas chegou a ser de 3. O que que aconteceu? Vamos tentar entender uma linha do tempo aqui antes de chegar no Tsunoda? Vamos lá então. O Daniel Ricciardo andava próximo. O Pierre Gasly entra no mesmo regulamento, porque o carro que o Daniel Ricciardo pilotou contra o Verstappen é o mesmo regulamento de 2018, é o mesmo de 2019. O Gasly já fica 4 décimos para trás em relação ao Ricciardo. Ou seja, o Gasly sofreu. Era um carro peculiar, era um carro já que você via que tinha o seu drama para pilotar. O Alexander Albon também pega esse mesmo carro do regulamento, fica 6 décimos. Então você vê que Gasly e Albon não conseguiam andar no mesmo ritmo de Ricciardo contra o Verstappen. Até aqui tudo bem, todo mundo está entendendo. Até aqui está tudo certo. Entra o Sérgio Pérez com o mesmo regulamento ainda em 2021 e toma meio segundo. Ou seja, a diferença do Gasly e do Albon para o Pérez não era grande, é a mesma coisa. A Red Bull trocou 6 por meia dúzia. Falando assim a grosso modo, num dado frio de qualifying. Trocou 6 por meia dúzia.
Só que, ao fazer essa troca, a Red Bull esperava que, no novo regulamento, o Sérgio Pérez representasse um companheiro muito mais ativo para o Max Verstappen. E um outro detalhe importante na avaliação é que Ricciardo, Gasly e Albon não pegaram uma Red Bull de título. Pegaram uma Red Bull que brigava por vitórias esporádicas com o Verstappen, mas que muitas vezes ficava atrás até da Ferrari. Eles pegaram um carro que era menos competitivo e o Pérez pega um carro muito competitivo. Por isso que se você for olhar o comparativo em específico, você vai ver que o Sérgio Pérez tem uma posição final de corrida bem melhor que a de Albon e Gasly. E talvez muito pau a pau com a do Ricciardo. Apesar do Ricciardo também ter tido bons momentos nesse período na Red Bull. Por quê? Porque no carro de 2021 em diante, o Sérgio Pérez pega uma Red Bull que briga lá em cima por vitória e título. A gente não está mais falando da Red Bull que brigava para, quem sabe, chegar no pódio. Então existe uma falsa sensação... Pode passar aí, produção, por favor. Então, existe uma falsa sensação de que o Pérez foi melhor, assim, por muito do que Albon e do que Gasly, mas não foi. Porque o carro da Red Bull era mais capaz quando o Pérez assumiu. Mas o gap é o mesmo. O Guilherme até está falando que em ritmo de corrida, o Pérez era um pouco melhor do que em quali. O Vitor Hugo falando que enquanto não entenderem que não é que os outros sejam ruins, é o Max que é acima dos demais, vão sempre achar que o segundo piloto é ruim. O Eduardo está falando, você está falando de 2021, o ano que o Max estava mais focado em sua melhor versão. Com certeza ele estava melhor do que 17, 18, 19 e 20. Mas aí tem um ponto. É o mesmo carro, repare, é o mesmo carro. O Sérgio Pérez aqui, ele vinha em ascensão também, ganhando corridas e tal. Era um piloto considerado melhor do que Gasly e Albon. Ele permanece o mesmo meio segundo atrás do Verstappen, com um carro mais capaz. Um carro que era para ele ir melhor do que, talvez, o que ele realmente foi, porque ele perde até por Bottas. É esse o ponto que eu estou colocando aqui. Tá? E aí, Eduardo, já já a gente vai entrar nesse no sem dúvidas, porque você vai ver que existem dúvidas sim. Tá? Você vai ver que existem dúvidas sim. Esse dado que a produção colocou aí, vou até olhar um pouquinho mais de perto aqui, ó. O gap até a linha de chegada. Gasly, cadê? 2019 as corridas do Gasly, as corridas do Albon, as do Albon 2020, Pérez 21. Repare que o Pérez tem uma que ele fica 121 segundos. Pérez 2022, que é um carro da Red Bull que acaba ficando muito melhor posteriormente. Pérez 2023, tomando em Mônaco 202. Pérez 2024, tomando até 177. Médias. Repare, média do Gasly, lá embaixo, 46,7. Média do Albon, 15,4. Média do Albon, em 2020, 42. Média do Pérez em 21, 40. Média do Pérez em 2022, 8. E a gente vai chegar em 22 já já num outro dado aqui. Pérez em 23, ixi, tá em cima aqui o coisa, eu não tô conseguindo ler, produção. 30 e alguma coisa. 30,1. Pérez 24, 39. Pode botar de volta aí, por favor, o coisa. Mas eu não pulei como se não fosse nada. O 22. Eu falei que a gente vai voltar no 22 já já, porque eu tenho outros dados de 22 aqui, Lucas, para passar, tá? Não foi aleatório, não. Eu tenho outros dados aqui para passar já já, em 22. Pérez foi melhor que os outros, sim. Menos Ricciardo. A questão se faz um carro o mais rápido possível, independente do piloto não funcionar a Red Bull. O carro fica muito na direção que o Verstappen curte. E é um modo muito extremo. Sim, Hugo. É por aí mesmo. Então, o Sérgio Pérez, continuando aqui, ele tem uma média. A média dele aqui não foge muito ao Albon, por exemplo. Não foge. Mesma coisa, basicamente.
Ainda mais considerando que era um álbum que a gente está comparando ainda muito jovem, não tinha tanta experiência, e que obviamente o álbum melhorou, e o Pérez já estava no seu prime, tá? O Pérez já estava no seu prime. Qual que é o grande detalhe que eu vejo? O carro da Red Bull, quando muda o regulamento para 2022, pode me botar grande aí de novo, produção? Quando muda o regulamento para 2022, o carro da Red Bull fica muito mais extremo do que ele já era. Você repara que o carro já era extremo com Gasly com Albon ali. Era um carro que o Ricardo dava conta de pilotar. Mas quando muda em 22, ele fica mais extremo, e esse extremo vai aumentando ao longo dos anos, que você vai reparando o seguinte, ó, o gap do Pérez para o Verstappen vai aumentando. Vai aumentando consideravelmente. Passou um cara aqui de moto. Já já eu abro o link aqui, produção. Então, esse carro foi ficando mais extremo. E isso não é nenhuma conclusão genial que você tira. Por quê? Porque tá na cara para todo mundo que de 2022 para cá o carro da Red Bull foi ficando cada vez mais difícil de pilotar. E nisso eu não vou culpar o Pérez. Não tem por que a gente culpar o piloto por a equipe decidir ir para um conceito extremo de desenvolvimento.